Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula. Agora, iniciando os nossos trabalhos referente à Lei 6.754 de 2006, que trata nada mais nada menos do que sobre o Código de Ética do Servidor Público Civil do Alagoas, beleza? Ou seja, esse Código de Ética rege você, professor, você, professora da Secretaria de Educação do Alagoas. Amém? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Beleza. Esse código, ele é um código muito tranquilo, tá? Como todo e qualquer código de ética, este é muito tranquilo. Tá? Se você, por algum motivo, já estudou outros códigos de éticas, mais especificamente o que mais cai em prova, que é o decreto 1171 lá do Poder Público Federal, você vai perceber uma semelhança incrível entre esses dois estatutos de ética, tá? Basicamente o que o Alagoas fez foi dar um Ctrl+C, Ctrl+V no Estatuto de Ética Federal e aplicou aqui para o Alagoas, onde lá no federal fala a palavra federal, por exemplo, aqui vai usar a palavra Estado do Alagoas, certinho? Basicamente ele pegou o federal e aplicou aqui no Alagoas, tudo bem? E aí ele é muito tranquilo, não tem muito segredo nesse código, não tem muito segredo. O ideal é a gente compreender alguns detalhes fundamentais. Compreendendo esses detalhes fundamentais, dificilmente você erra a questão de provas sobre esta lei propriamente dito, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Código de Ética do Servidor Público Civil do Alagoas. Preste atenção. Logo no artigo 1º, ele vai falar exatamente o que é esse estatuto. Ele fala então, ó, esse estatuto, essa lei, institui um código de ética funcional de quem? Do servidor público civil. Da onde? Do estado do Alagoas. Preste atenção aqui. É servidor público civil. Isso significa que não se aplica a militares. De boa? Então, os militares não têm aqui esse código de ética como sua referência. Tá? A Polícia Militar, né, estadual não tem aqui esse estatuto como referência, mas apenas, exclusivamente, os servidores públicos civis. De boa? Ok. Sabendo disso, a gente precisa responder uma pergunta. Tá, esse código de ética atende aos servidores, rege os servidores públicos civis. Mas a pergunta é, quem são os servidores públicos civis? O mais interessante é que o próprio Código de Ética vai nos dar essa informação do que é compreendido como servidor público civil. E essa, ao meu ver, é a informação mais importante que se encontra escondida no Estatuto. Escondida, Kenny, se você não prestar atenção, passa batido. E se passar batido na hora da prova, o examinador pode utilizar isso contra o candidato. Sabe por quê? Porque o termo servidor público, a nossa mente já costuma nos dizer quem é, né? Já nos costuma trazer o senso comum para compreender o que é um servidor público. Às vezes, você tem um conhecimento já sobre direito público, né? Direito administrativo, direito público, né? Legislações estatutárias, e aí você vai para aquela definição do servidor público que você estudou lá no direito, beleza. Mas essa definição do senso comum e essa definição proveniente de leis vinculadas, de certa forma, à administração pública, quando é trazida aqui para o Código de Ética, essa definição pode levar o candidato ao erro. E, obviamente, você não pode errar essa questão. E aí eu te pergunto, então, quem é servidor público civil no estado do Alagoas? E a resposta se encontra no artigo 3º, tá? Lá no artigo 3º, um dos artigos mais importantes desta lei. Tá? Desta lei propriamente dito. Vamos lá, o artigo 3º, olha aí comigo. Tá? O artigo 3º diz assim, ó,
Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público. Então ele vai me dizer agora quem é servidor público. Entende-se por servidor público. Aí ele diz, todo aquele que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, olha que lindo, temporária ou ainda excepcional. Aí ele continua, ainda que, olha bem, ainda que sem retribuição financeira. Ainda que sem retribuição financeira. Desde que ligado, olha bem, ó, desde que ligado de forma direta ou indiretamente a qualquer, aí ele cita, ó, a qualquer órgão ou entidade do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado de Alagoas. Pronto, esse é o servidor público. Deixa eu tentar traduzir o que aqui está. Quem é o servidor público, então? Primeiro, vamos lá. Servidor público é aquele que é servidor público, que fez um concurso público para atuar na administração direta ou indireta dentro da função de estatutário. Passou, tomou posse, entrou em exercício, é servidor público, concurso público efetivo. Esse é servidor público. Só que também é servidor público o cargo comissionado. Aquele, por alguma questão técnica ou política, está exercendo aquela função temporariamente para a administração pública do Estado. Esse também é servidor público. Porém, estes dois, o efetivo e o cargo em comissão, né, aquele que está exercendo um cargo de confiança, o cargo em comissão, é basicamente o que a nossa mente termina nos levando para a compreensão de quem é servidor público. Só que o Código de Ética vai dizer mais. Ele vai dizer aqueles que atuam também, olha que ele deixa claro isso, nas paraestatais, nas empresas públicas e na sociedade de economia mista. Perceba que quando nós falamos em paraestatal, pessoa de economia mista, na empresa de economia mista, e falamos em empresa pública, é óbvio que todos nós sabemos, pelo menos deveríamos saber, que quem atua nessas instituições não são servidores públicos, mas sim empregados públicos, pois são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas e não pela legislação estatutária. Tá? Então, quem trabalha em empresa pública, sociedade de economia mista ou paraestatal são empregados públicos para o direito administrativo. Para o Código de Ética, não. Para o Código de Ética, estes são servidores públicos. Eles são servidores públicos. Para o Código de Ética, o empregado público é um servidor público. Beleza isso? Por isso que ele fala, ó, órgãos e instituições, tá? Órgãos da administração direta e instituições da administração indireta. Sejam elas fundações, sejam elas autarquias, que são servidores públicos também para o direito administrativo, sejam elas empresas públicas ou sociedade de economia mista, que são empregados públicos para o direito administrativo, mas aqui para o Código de Ética eles são servidores públicos. De boa? Tranquilo? Mas não acabou ainda não. Ele fala ainda assim, olha, é todo aquele que de forma direta ou indireta presta algum tipo de serviço para a administração, mesmo que sem remuneração. Mesmo que sem remuneração, Kennedy, por exemplo, um agente honorífico que está prestando um serviço à administração pública sem receber nada por isso, este também é servidor público.
para o código de ética, E eu vou um pouquinho mais além. Também é servidor público para o código de ética os terceirizados que estão prestando serviço ali numa instituição pública, naquele momento eles são servidores públicos. Ou seja, o código de ética rege todos esses precisam respeitar aquilo que o código de ética estabelece como o correto, como a ética a ser seguida. Entendemos? Beleza? Então, quem é servidor público? É só lembrar da seguinte ordem: poder executivo, da administração direta e indireta. Olha que lindo! Administração direta e indireta. O indireto nós temos as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Atua nestes? Para o Código de Ética são servidores públicos. Ainda acrescenta-se os terceirizados e ainda acrescenta-se aí os agentes honoríficos. Beleza? Esses são servidores públicos, então precisam obedecer o que aqui está, tá? Aqui nesse Código de Ética propriamente dito. Beleza? Ok. Então já te apresentei o código, é o Código de Ética do Poder, o Código de Ética, né, dos servidores públicos civis, né, e te apresentei quem é servidor público. E agora eu preciso te apresentar exatamente a estrutura do código. Compreender essa estrutura facilita grandiosamente a compreensão de todo o estatuto. Ok? E que estrutura é essa? Perceba que quando a gente fala sobre esse estatuto, ele tem aí um capítulo, o capítulo 1º, e nesse capítulo 1º, ele vai ser organizado em seções. A primeira seção que nós temos é a seção das regras deontológicas. Depois das regras deontológicas, nós temos ainda lá os deveres fundamentais do servidor público. Depois dos deveres, nós temos claramente as vedações ao servidor público. Beleza? E depois das vedações, nós vamos ter o capítulo 2, que vai tratar sobre as comissões de ética. Ok. Então, quando falamos no Código de Ética propriamente dito do Alagoas, ele tem 4 elementos. Primeiro elemento, regras deontológicas. Segundo elemento, deveres do servidor. O que o servidor tem que fazer? O que você tem que fazer, servidor? Terceiro, vedações dos servidores. O que é vedado a você, servidor? E quarto, por fim, comissão de ética, que é quem acompanha os servidores em suas práticas, em suas atividades, né, para saber se estão agindo dentro da ética e, caso não estejam, possa responsabilizá-lo através de sanções. Tá? 2 sanções possíveis, né? A advertência e a censura aqui no Alagoas. No Alagoas é possível essas 2 sanções, advertência e censura. Advertência ética e censura ética. Beleza? Tranquilo? Ok. Tem esses 4. O que a gente tem que fazer agora? Compreender cada um deles. Eu já sei que o estatuto é o estatuto de ética e quem é o servidor, quem precisa respeitar. Mas respeitar o quê? Primeira coisa, respeitar as regras deontológicas. O que são regras deontológicas, professor? Muito simples. Regras deontológicas é o princípio, né, fundamentando o dever de cada profissão. Como assim, professor? Se eu pego uma profissão, por exemplo, profissão na área de saúde, vamos colocar a medicina, médicos. Médicos têm regras deontológicas específicas. Por quê? Porque a profissão médico tem características específicas. Então, as regras deontológicas vai ser dentro do perfil da profissão médico.
que é diferente, por exemplo, da profissão de advogado. As regras deontológicas do Código de Ética da Advocacia é diferente da medicina. Por quê? Porque o trabalho é diferente. Então, as regras deontológicas são fundamentadas naquilo que os advogados fazem. E assim por diante. Cada profissão pode ter o seu próprio código de ética. Eu não estou dizendo que toda profissão tem um código de ética, não estou dizendo isso, porque nem toda profissão tem, mas toda profissão pode ter. E para ter um código de ética é necessário, antes de qualquer coisa, estabelecer quais são as suas regras deontológicas, tá? Isso será feito sobre a prática da própria profissão. O que aquela profissão faz? E aí, dentro dessa prática da própria profissão, vai desenhar, vai escrever ali, né, os princípios do dever daquela profissão, e esses princípios do dever são chamados de regras deontológicas, beleza? Essas regras deontológicas podem ser para uma profissão específica, como por exemplo, médico, advogado, mas ela pode ser mais genérica, como por exemplo, servidores públicos. Então, essas regras deontológicas é o princípio do dever dos servidores públicos do Alagoas a se seguir, de Alagoas a seguir. Beleza? Então, o estado de Alagoas, os servidores precisam seguir essas respectivas regras deontológicas aqui colocadas dentro do seu código de ética. Beleza? Óbvio que um médico que é servidor do Estado, ele tem que seguir o código de ética da medicina, as regras deontológicas lá da medicina, mas também precisa seguir as regras deontológicas aqui do Estatuto dos Servidores de Alagoas. Beleza? De boa? Ok. Então, vamos a elas. Só lembrando, o código de ética, sabemos quem são os servidores, muito importante saber quem são os servidores, e vimos que eles são organizados em 4 elementos: regras deontológicas, deveres, vedações e comissão de ética. Nós vamos falar agora sobre as regras deontológicas do servidor do Alagoas. É um rol interessante sobre regras deontológicas, vamos passar por todas elas, tá? Aqui no Código de Ética é muito importante ter uma visão geral de todas essas definições. Tranquilo? Então, lá das regras deontológicas, bem no iniciozinho, o artigo 2º fala: o exercício do cargo efetivo ou em comissão. Emprego público, lembra que empregado público é servidor? Olha aí, ó. Emprego público ou função de confiança exige conduta compatíveis com preceitos desse código, com os demais princípios da moral, individual, social e funcional, em especial com os seguintes. Olha bem, em especial com os seguintes, significa que esse rol das regras deontológicas, esses princípios aqui citados neste rol, são princípios exemplificativos, que além desses princípios, outros princípios devem ser respeitados. Beleza? Tá? Então eles falam, ó, princípios moral, individual, social e funcional, em especial os seguintes. Em especial, não exclui outros. Eles apenas traz, né, à tona esses princípios aqui citados. De boa? Tranquilo? Ok. Então vamos começar. Ele fala assim no primeiro, ó, a dignidade, decoro, zelo, eficácia, a consciência dos princípios morais são primários maiores, deve ser nortear o servidor público. Aí vem a parte que me interessa. Seja no exercício do cargo, emprego ou função, ou fora dele. Ou fora dele. Isso você tem que lembrar, muito importante. É uma regra deontológica que o servidor público ele precisa exercer a sua função ética no cargo a qual ele está atuando, no pleno exercício do seu trabalho, ou ele precisa exercer, e também ele precisa exercer esses princípios éticos, respeitar essa ética fora do seu serviço, fora do seu trabalho. Um servidor público não pode ser antiético fora do trabalho. Ele tem que ser ético no trabalho e fora do trabalho. É princípio claro, é princípio claro. Por quê?
Porque o servidor público leva com ele a imagem do órgão a qual ele trabalha. Então, se esse servidor público fora do seu trabalho faz algo antiético, mancha a imagem da instituição pública, então e mancha a imagem do próprio estado de Alagoas, ok? Por isso que é extremamente importante. Um exemplo que eu gosto muito, se você digitar aí no Google, né, servidor do Bacen mata moradores de rua, você vai encontrar várias reportagens no Google aí, várias. Tá? Já tem alguns aninhos que isso aconteceu na minha queridíssima e amada cidade de Brasília, e aconteceu que um servidor público do Bacen matou 2 moradores de rua, salvo engano, né, em um dos coretos, na região da Asa Sul, em Brasília. Tá? Por que eu estou destacando esse exemplo? Porque todas as reportagens vai falar lá, Bacen, vai deixar claro que esse servidor era do Banco Central. Não falou só o nome dele, fulano de tal matou 2. Não, falou que ele era servidor do Banco Central. Ou seja, ele feriu a imagem da instituição, mesmo exercendo ações fora da instituição. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. E este é um dos pontos primordiais quando a gente fala de regras deontológicas para servidores públicos. Beleza? Ok. Tá? O inciso 2º, ele traz da Constituição Federal algo que faz parte da própria concepção de administração pública, né, das funções de um servidor na administração pública, onde basicamente ele vai repetir aquilo que está na Constituição, onde que ele fala assim, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente, o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Aí ele termina assim, ó, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Preste atenção. O servidor tem que decidir entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Ele tem que decidir sobre tudo isso, sim, mas no campo da ética, o que mais norteia a atividade ética do servidor é ele exercer essa ação entre o honesto e o desonesto. Entre o honesto e o desonesto, tá? Ou seja, honesto e desonesto é algo altamente objetivo, algo totalmente palpável. Ou uma pessoa é honesta ou ela é desonesta. Não existe só um negocinho um pouquinho desonesto. Não, um pouquinho desonesto é desonesto. Então, o ato é perfeito quando a gente usa essas duas terminologias, honesto e desonesto. Estes dois termos é o que define, de fato, né, ali as características éticas de um servidor. E o próprio Código de Ética, ele vai representar isso. Como assim, professor? Lembra dos títulos que nós vimos? Regras deontológicas, deveres, vedações e comissão de ética. Aí eu te pergunto, regras deontológicas nós estamos estudando, beleza. Mas eu te pergunto, o que são deveres? Isso. Deveres nada mais é do que ser honesto. Isso. Todo aquele rol que lá se encontra está falando claramente ao servidor, seja honesto. Seja honesto. Qualquer mancha em um daqueles incisos, o servidor está sendo desonesto. Beleza? Então, ali, dentro do dever, é um rol de honestidade, claro, translúcido. Tá? E o rol de vedações? O que é vedado? Resposta. O que é vedado é ser desonesto. Então, lá no rol das vedações, nós temos um rol de desonestidades. Ok? Então, o que é dever? É dever ser honesto. O que é vedado? É vedado ser desonesto. Beleza? Tranquilo? Regra geral é isso. Nós vamos estudar cada um deles, mas é importante você começar a ter essas definições. De boa? Ok. E aí eu entro, essa perspectiva do honesto e desonesto é ótimo para definir a ética de uma forma objetiva, né? Ou seja, o que é honesto? É algo honesto. Desonesto é algo que deve ser vedado, né? Algo que é proibido. Beleza. E por que ele precisa agir de uma forma objetiva?
para não cair no erro da subjetividade. Então a regra deontológica terceira vai falar exatamente sobre isso, onde que ele fala assim, ó, que a moralidade da administração pública, essa moralidade aqui na administração pública, aplica-se o princípio da moralidade lá da Constituição Federal, tá? Lá do artigo 37 da Constituição Federal, que vai falar sobre os princípios da administração, moralidade, publicidade, eficiência, beleza. Tá? Então, ele traz esse conceito para cá. Tá? E então ele fala dessa moralidade da administração pública. Aqui, esse termo é muito parecido, se não for igualzinho, exatamente o mesmo termo de significado com a palavra ética, tá? Ética. Aqui é ética. Moralidade pública, nós estamos tratando de ética, tá? De ética. Beleza. Então a moralidade pública não se limita, olha bem, não se limita à distinção entre o bem e o mal. Por que ela não se limita à distinção entre o bem e o mal? Simples, porque o bem e o mal é algo subjetivo. O bem e o mal é algo subjetivo. É algo completamente subjetivo. Simples assim. Simples assim. Tá? O bem e o mal é algo subjetivo. Por exemplo, beleza, eu coloco algumas videoaulas gratuitas no YouTube. Você deve saber, vocês devem ter me encontrado lá no YouTube, algumas videoaulas gratuitas lá no YouTube. Eu coloco. Algumas pessoas vão identificar esse meu ato como um ato para o bem. Então o professor está tentando ajudar outras pessoas, é algo para o bem. Outras pessoas vão entender, podem entender, não estou dizendo que vão, mas podem entender que é algo para o mal. Porque este professor está ajudando gratuitamente alguém que é o meu concorrente. Então a perspectiva sobre o meu ato de colocar um vídeo no YouTube, se é um ato para o bem ou um ato para o mal, depende de quem está interpretando esse meu próprio ato. Beleza? Por isso o bem e o mal é sempre algo subjetivo. Subjetivo. Ok? A ética, ela sempre irá fundamentar na objetividade, principalmente na objetividade do honesto e desonesto, tá? Do honesto e desonesto. Uma pessoa pode, na justificativa de estar fazendo bem, exercer um ato desonesto? Isso é possível? Sim, isso é possível. A pessoa está jurando que está fazendo bem, mas ela está exercendo um ato desonesto, tá? Então, essa pessoa é antiética, por mais que ela entenda que ela está fazendo bem. Uma pessoa pode se entender que está fazendo mal, mas está fazendo algo honesto? Então, essa pessoa é ética, porque o que define é ali a perspectiva ética do termo. De boa? Entendemos? Show, tá? Show. Então, dentro desse contexto, nós temos a moralidade, que não vai se limitar entre a distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescido a ideia, esta aqui é também muito importante, ó, que sempre a busca do servidor é sempre o bem comum. É sempre o bem comum. O examinador vai dizer ao candidato que a busca é para o bem do governo. Errado, porque não é para o bem do governo. A busca é para o bem do indivíduo, também errado, porque a busca não é para o bem do indivíduo. A busca é sempre o bem comum. Eticamente, como servidor público, buscamos o bem comum, o bem de toda a sociedade nos meus atos administrativos feitos. De boa? Também muito importante, sempre busque o bem comum, tá? Sempre busque o bem comum. Ok. Ok, aí vem o quarto que fala assim, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre ao direito. Preste atenção, ó. A moralidade administrativa se integre ao direito. É uma exigência, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Simples. O ato administrativo feito dentro da ética, ele se insere dentro do direito. Então, o ato da moralidade administrativa entra-se e torna-se legalidade, se torna algo legal, beleza? Um exemplo,
um professor que está lá na escola, tá, prestando o seu serviço, ministrando suas aulas, né, tudo bonitinho. Ele tem alguns documentos, entre esses, por exemplo, o diário de classe. O diário é um documento de administração. E então, esse servidor, esse professor, ele vai fazer ali o preenchimento desse diário. Aquele diário preenchido tem que se ter a verdade nele, exatamente o que aconteceu, exatamente qual foi o plano de aula, a execução, a frequência dos alunos, tem que estar lá, bonitinho. Por quê? Porque esse diário está dentro da própria legalidade. Ele se associa ao direito e se encontra como fator de legalidade. O professor, quando faz aquilo, é porque ele está revestido da legalidade do Estado ao exercer o preenchimento daquele diário, podendo, através daquele diário, obviamente seguindo a verdade, né, definir exatamente o que aconteceu, os processos avaliativos e tudo mais que é possível ser feito em uma sala de aula. E óbvio, o que nós queremos é que o professor exerça com legalidade. E quando ele exerce com legalidade, quando ele trata daquele ato administrativo com moralidade administrativa vinculado ao direito. Beleza? Então, basicamente ele age com ética. Quando o professor exerce a sua função com ética, ele está dentro da legalidade. De boa? Tranquilo. Depois, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendida como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Bem tranquilo isso, né? Já que o cidadão, integrante da sociedade no êxito desse trabalho, pode ser considerado como seu maior patrimônio. Bem tranquilo também. Uma sociedade bem desenvolvida pode ser considerado o maior patrimônio de um servidor público. Ótimo, bem tranquilo. Professor, é bem claro isso, né? Nós ministramos aulas, educamos, ajudamos a educar crianças, jovens e queremos uma sociedade boa, e essa sociedade boa tem uma das consequências da sociedade boa. Para ter essa sociedade boa é ter uma boa educação. Então estamos ali dentro desse próprio processo. Bem tranquilo. Né? Próximo. A função pública integra-se, já vimos isso, ó. A função pública integra-se à vida particular de cada servidor público. Não esqueça disso. Tá? Já falamos isso lá no primeiro, repete aqui no sexto. O servidor público e a vida particular não se separam. Não se separam. Assim, os fatos e as verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. Bem tranquilo também. Tá? O sétimo, tranquilo também, está falando sobre o princípio da publicidade, que está lá no artigo 27 da Constituição Federal, né, que basicamente diz que todo ato do poder público precisa ter ali a publicidade do ato. Bem óbvio isso, né? Bem óbvio isso. Quando o servidor público está agindo de uma forma a esconder as suas práticas, isso significa que talvez não esteja acontecendo algo que seja para o bem comum. Lembra que o servidor público sempre age para o bem comum? Então talvez não esteja acontecendo para o bem comum. Então bem simples, tá? Então tem que ter o princípio da publicidade. O que o inciso vem dizer é a exceção. Ele vai dizer, óbvio que existe algumas situações onde que o sigilo é necessário. Aí ele vai dizer, para isso, as exceções a investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública estadual. Neste caso, é necessário ter o sigilo. Tirando isso, as informações precisam ser públicas. As informações precisam dar publicidade a elas. Beleza? A administração pública, servidor público, não tem o que esconder. Se ele age dentro da moralidade e coloca essa moralidade no direito, ele age com legalidade. Então não há o que esconder do servidor público, ok? Simples assim. Ok. O outro me dá mais um elemento muito importante quando a gente fala de ética para o servidor público, que é o seguinte, ó, que toda pessoa tem direito à verdade. Palavra de ordem para servidor público. Sempre fale a verdade. Sempre ao produzir um documento, que esse documento contenha fidedignidade, contenha a verdade, seja uma fonte fidedigna da verdade. Beleza? Então, toda vez que um servidor age, ele age
com a verdade, através da verdade e pela verdade. Isso é princípio básico para a ética. Então, se é verdade, é óbvio que a mentira é algo antiético. É óbvio que a perspectiva de omitir, não mentir, mas omitir, não falar a verdade, também é algo antiético. Então, é uma regra deontológica a verdade para os servidores. Bem tranquilo também, bem tranquilo esse tópico. Beleza. O outro fala que a cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público, caracteriza o esforço pela disciplina, bem tranquilo. O outro bem importante também, que é a ideia de tratar mal uma pessoa, bem simples. Quando o servidor trata mal uma pessoa, ele causa dano moral. É muito simples isso. Tratou mal uma pessoa, lhe causa dano moral. Porque quando o servidor trata mal uma pessoa, é o próprio Estado tratando mal essa pessoa. Quando um professor trata mal o seu aluno, é o próprio Estado tratando mal o seu aluno. Perfeito isso? Então, muito simples. Tratar mal uma pessoa que paga o tributo direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Dano moral. Tá? Precisamos tratar com cortesia, né, com urbanidade, certo? Com a verdade, buscando sempre o bem comum com a verdade, perfeito? Fazendo isso, não iremos tratar mal seu ninguém. Simples assim, beleza? Tá? Bem tranquilo esse ponto. Ok. O 11, né? O 11, ele fala novamente sobre essa ideia de tratar mal. Só que aqui o 11 não está falando de pessoa, mas está falando sobre o patrimônio da administração pública. Amados, se eu sou servidor, eu tenho ali à minha disposição um patrimônio público. É óbvio que eu preciso tratar esse patrimônio público com respeito, seja algo simples ou seja algo grande, algo complexo, mas é necessário tratar com respeito, porque quando eu não trato com respeito o patrimônio público, na verdade, eu estou distratando o próprio cidadão que, com os seus tributos, mantém aquela estrutura funcionando. É simples assim, tá? Por isso que ele fala assim, ó, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, às instalações, mas a todos os homens de boa vontade. Então, tratar mal um equipamento é ato antiético. Como assim tratar mal um equipamento? Posso te dar aí alguns exemplos, bem tranquilo, bem tranquilo. Tá? Vocês estão lá na Secretaria de Educação do Alagoas, amém? Amém. Vocês estão trabalhando na escola, amém? Amém, amém. Beleza, tal. E aí lá na escola tem um laboratório de informática. Aí você vai utilizar o laboratório de informática, beleza. Você liga os computadores, ok, tal. Você vai dar sua aula no laboratório de informática, beleza, deu sua aula. Tem que desligar, fechar o laboratório e desligar os computadores. Só uma suposição. Beleza. Aí o que você faz? Você vai lá e aperta o botão do computador assim, ó, desliga. Puf. Beleza? Você acabou de cometer um ato antiético. O computador se desliga assim? Me diz se desliga assim. Não. Você tem que ir lá no sistema operacional, clicar lá, ele vai dar a opção desligar, aí você fala desligar, aí espera ele desligar, aí depois que espera desligar, aí você desliga qualquer equipamento paralelo a ele. É assim. Se você não faz, você está danificando aquele equipamento, podendo danificar aquele equipamento, levando então um ato antiético. Simples assim. Beleza? Ok? Tá? Utilizar, por exemplo, o material didático pedagógico na escola para fins particulares. Já é um ato antiético por natureza, porque não deve ser utilizado para fins particulares. Tá? E entra aqui também porque você está danificando o patrimônio, como por exemplo usar papel para fins particulares, tranquilo? Ou, sei lá, brincar com equipamentos de uso de escritório, tá? Que não seja para fins didáticos. Tá? Eu, por exemplo, tenho a mania de pegar o grampeador e ficar grampeando assim, ó. Eu tenho essa mania, mas eu faço isso com o meu grampeador, e aí eu fico perdendo os grampinhos lá, tá? Simples. Se é um grampeador de uma escola, do estado, se é um grampeador do estado de Alagoas, obviamente, quando você estraga esse grampo, você está
cada grampo estragado você está dando ali uma punhalada antiética no cidadão que pagou os seus tributos para que aquele grampo esteja lá para ser utilizado de uma forma correta. Você está entendendo? Beleza? Então, por isso que é algo extremamente importante e fere todos os homens de boa vontade. Beleza. O próximo também muito tranquilo, né? Basicamente ele fala que uma regra deontológica, né? Que o servidor, quando deixa uma pessoa à espera de solução, né? Ele está cometendo ali um dano moral contra essa pessoa, certo? A espera de solução é quando você deixa longas filas acumularem e isso poderia ser resolvido por você, servidor. Não estou falando que o problema, às vezes o problema é da própria gestão, isso é verdade, né? Tem que atender 100 pessoas e tem uma pessoa só atendendo. E você é essa pessoa, você vai atender dentro do tempo necessário para atender cada uma delas, beleza, tal. Não é um ato antiético, beleza? Mas tem lá 10 pessoas para ser atendidas, tem lá 5 guichê. Dos 5 tem 5 servidores, mas só um atendendo, os outros 4 estão tomando café. Né? Passa a ter ali um ato antiético. Beleza? Tranquilo? É isso que ele fala. Ó, deixar o serviço por qualquer pessoa espera, que compete ao setor em que exerce sua função, permitindo formar longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas uma atitude contra a ética, mas um ato de desumanidade. Olha que lindo isso. Um ato de desumanidade. O Código de Ética é claro. Deixar uma pessoa à espera pode causar um ato de desumanidade a essa pessoa. Simples assim. Tá? Simples assim. Beleza? Depois, o servidor público deve prestar toda a sua atenção. Preste atenção nessa parte aqui, que ela é muito importante. Vem cá. Você, servidor público, você precisa obedecer às ordens? A resposta é depende. Essa é a resposta. Como assim, professor? Depende. Você precisa obedecer às ordens legais. Jamais esqueça disso. Você não deve obedecer qualquer ordem. Você deve obedecer às ordens legais dos seus superiores. É uma ordem legal? Está dentro da lei? Cumpre-se. Beleza? Tá? Ordens ilegais não são cumpridas. Beleza? E eu vou um pouquinho mais além, já até adiantando a outros pontos aqui do Código de Ética. Ordens ilegais não são cumpridas e você, além de não cumpri-las, você precisa denunciar quem as te deu. Isso é servidor, ser ético. O servidor ético não cumpre ordem ilegal e denuncia. Eu não vou denunciar o meu chefe, o meu colega, tá? Porque eu estou pensando no bem dele e no bem de todos. Lembre-se que o servidor público não age pensando no bem ou no mal, mas no que é honesto e no desonesto. Quando você não denuncia, você está agindo de forma desonesta. Entendeu? De boa? Fechou? Ok, tá? O servidor público deve prestar todo o serviço de ordens legais, sempre, tá? Velando atentamente para o seu cumprimento e assim evitando conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvio, tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho das funções públicas, tá? Quando você faz só o que é a ordem legal, tá tudo certo, tá? O outro, bem óbvio, né? Toda ausência injustificada do servidor atrapalha a administração pública. Que novidade é essa para você que é professor? Que novidade é essa? Novidade nenhuma. Quando um colega professor não vai para a escola, dá ruim? Você sabe que dá ruim. Você sabe que dá ruim. Tá lá no ensino fundamental, anos finais. O colega professor de história. Sou formado em história. Colega professor de história não foi. Vixe, ele tinha hoje 6 horários na grade dele. E ele não foi. Como é que se resolve isso? Pode até resolver, minimizar os danos, mas que atrapalhou, atrapalhou. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Então, por isso que ele fala, toda ausência injustificada do servidor no seu trabalho é fator de desmoralização do serviço público estadual, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.
quase sempre gera desordem, quase sempre. Tá? A escola é um bom exemplo para isso, quando o professor falta. É um bom exemplo de ausência injustificada. Lembra que ele usa o termo ó, injustificado. Se é justificado, não tem o que fazer. Mas se é injustificado, é um ato antiético. Simples assim. Beleza? Ok. E por fim, para a gente finalizar essa primeira aula, finalizando as regras deontológicas, ele fala: o servidor público que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos recebe colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento do estado do Alagoas. O que ele está falando é que você, servidor público, fazendo o que deve ser feito direitinho, você vai ajudar no crescimento, no engrandecimento do seu, nosso queridíssimo e amadíssimo estado de Alagoas. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilinho essa regra deontológica. Ok, eu vou ficar por aqui, mas terá uma próxima aula, onde eu vou tratar sobre os deveres, as vedações e a comissão de ética na próxima aula. Beleza? Forte abraço, até lá, tchau, tchau.